Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Marlon Pestana, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em História da Universidade. Olá, Marlon, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, Vanessa. Marlon, bom, a sua tese recebeu o seguinte título: Povoadores do Rio Jauru. Arqueologia pré-colonial e fronteira no povoamento no extremo oeste brasileiro. Marlon, então por que você decidiu fazer essa pesquisa? Esse pensamento já me ocorria há muito tempo, desde 2005, quando avançaram, a partir do Ministério de Minas e Energia, a exploração de recursos hídricos para a exploração de energia, as famosas PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. E esses programas de aceleração, eles atingiram o extremo oeste do Mato Grosso, porque lá tem muitos rios e ainda inexplorados. Nessa época, em 2005, não existiam pesquisas arqueológicas ou de licenciamento ambiental de peso no extremo oeste do Mato Grosso, principalmente na região do Vale do Jauru, que são os municípios de Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis do Oeste, enfim, não existia uma pesquisa, não existiam arqueólogos na região. Inclusive, até hoje é meio precário o acesso à pesquisa científica. Então, nós selecionamos o Vale do Rio Jauru, o Médio Vale do Rio Jauru, para fazer essas intervenções arqueológicas. E isso surgiu da necessidade de explorar o extremo oeste brasileiro, essa região limítrofe entre a Bolívia e o Brasil, para verificar se essas culturas indígenas pré-coloniais tinham um contrato entre si, porque, veja bem, ali é uma fronteira da bacia pantaneira, do Pantanal e do Cerrado brasileiro. E no contato desses dois grandes biomas, existe uma faixa de cerradão, entre aspas, que comporta solos fertilíssimos. Então, na nossa ideia, naquela época, grupos extremamente adaptados, cultivadores, horticultores, teriam se estabelecido ali. E a partir daí fomos construindo as hipóteses, as ideias, as intervenções, as viagens, as expedições, os contatos com a própria cultura da região. Então, acabamos verificando que de fato ocorria aquilo e os projetos de prospecção começaram a surgir da própria demanda de licenciamento ambiental. Só que nós não desejávamos que esse projeto ficasse no IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós queríamos trazer ele para âmbito científico e produzir, através desses dados, informações relevantes para a ocupação pré-histórica de todo ou de uma parte do extremo oeste brasileiro. E, de fato, ficamos impressionados como vimos que a população, a comunidade em si, estava sedenta por esses recursos, porque não havia nenhum tipo de trabalho arqueológico, pré-histórico, das civilizações que ocuparam aquela região. E havia uma série de mitos, porque estávamos no sopé dos Andes, praticamente de cara com os contrafortes andinos. Então, existia uma série de mitos sobre a ocupação incaica, a ocupação inca, a ocupação mochica, e se viu que ali é uma cultura de floresta, uma cultura de mata, uma cultura autenticamente adaptada aos grandes rios do Cerrado. E o interessante é que fomos amadurecendo a ideia de 2005 até agora, até 2014, graças a um grande apoiador da pesquisa. Ele é o pai da arqueologia brasileira, o padre Pedro Inácio Schmitz, um dos fundadores da Unicinos, e que nós somos ditosos em dizer que ele é o fundador da Sociedade de Arqueologia Brasileira, e ele tem grande interesse em áreas vazio, em áreas que não houveram pesquisas arqueológicas, porque ele foi um dos grandes conceituadores tanto das tradições ceramistas do Cerrado, como as do Pantanal. E o padre Schmitz, então, ele fez muita questão de que esse trabalho fosse levado adiante. Então, daí veio todo o apoio da própria Unicinos, do padre Schmitz, que sempre foi muito rigoroso, muito exigente com as suas ideias, e ali absorvemos o que necessitávamos para
avançar nos nossos trabalhos. Você comentou um pouquinho aí desse desafio de falar sobre arqueologia realmente no nosso país, e é um tema que te acompanha há muito tempo, né, Marlon? Se a gente for pensar aí na tua trajetória acadêmica, comenta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu comecei a trabalhar com arqueologia com 16 anos. Eu sou de uma terra, a cidade de Rio Grande, é considerada como o berço da arqueologia brasileira, porque ali vários pesquisadores de nível nacional, como o professor Proença Brochado, amigo do meu avô, então eu acabei me criando com aquilo, fiz graduação, fiz cursos de arqueologia no ensino médio, a graduação foi com Pedro Augusto Mendes Ribeiro, ele é aluno da primeira turma de Ciências Humanas aqui da Unicinos, em 61, e ele acabou me encaminhando para o Schmitz. Então o meu TCC foi sobre arqueologia, a minha especialização também foi sobre arqueologia na cidade de Rio Grande. Depois fiz mestrado aqui sobre a tradição ceramista Tupi-Guarani no litoral centro do Rio Grande do Sul. E o doutorado... E aí partiu para a tese, então, para realmente poder comparar até o que você tinha trabalhado na dissertação. Porque essa mobilidade humana me interessa muito. O comportamento humano frente ao ambiente, as necessidades que eles possuem e as necessidades do ambiente, me fizeram ter muitas reflexões a respeito da sociedade humana, do passado, para que a gente pudesse se questionar o que estamos fazendo com os nossos rios hoje. Então, essas sociedades humanas sempre forneceram respostas conscientes, sustentáveis e próprias de grupos que se adaptam muito bem à ecologia. Nós, ao contrário, a nossa civilização ocidental pós-moderna é que seria a predadora, a extrema insustentável, ela apresenta uma insustentabilidade no ambiente gigantesca. E essas culturas nos dão uma lição de como entrar em harmonia com o ambiente, em como preservá-lo, enfim. Então é um mundo fantástico de evidência científica que mostra, através da pesquisa rígida e sistemática, de que nós podemos ser melhores com relação ao ambiente, com relação ao nosso habitat. Então eu sempre fui apaixonado por arqueologia e nunca trabalhei com outra coisa a não ser estudo dessas populações. Você comentou um pouco aí sobre essa questão da dificuldade, até que tem espaços que nunca tiveram esse estudo realmente realizado. Como é que é esse contexto no país hoje, em termos de pesquisadores, para esse tema? Hoje são muitos os arqueólogos. Quando eu comecei, de fato, eram 318 sócios da Sociedade de Arqueologia Brasileira, mas hoje tem mais de 3.000 associados, efetivamente, tem mais de 10.000 colaboradores, então a sociedade cresceu muito. Mas ainda existem spots, ainda existem lugares no Brasil onde o profissional não vai. Seja porque nesses lugares não tem a intervenção de licenciamento ambiental, por causa de uma lei, seja porque esses lugares não têm acesso realmente, ou seja porque não existe interesse da sociedade científica em averiguar esses lugares, por serem banhados, muito charcosos, enfim. E eu já prévio desses preconceitos epistemológicos, eu já consciente disso, eu já vi, olha, essa é uma área que vai ser pouco pesquisada, é uma borda de Pantanal, não é o Pantanal que chama a atenção de todo mundo, não é a Amazônia que também chama a atenção de todo mundo, também não é o Cerrado, então é uma zona limítrofe, uma zona de fronteira. E essa zona de fronteira, ela é sempre muito rica em conflito social, em conflito cultural, tanto histórico quanto pré-colonial, e foi aí que nos chamou a atenção. E a nossa linha de pesquisa aqui no PPGH, populações indígenas, ela foi muito receptiva para esse processo porque é a nível mundial e a nível principalmente da América Latina. Tá certo, então, Marlon. Bom Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.